Bem-vindos ao seminário virtual de Hebraico Bíblico. Para quem não me conhece, o meu nome é Ilan Abutbul, sou israelense, por isso que vocês estão ouvindo esse sotaque engraçado meu. Estou falando com vocês de Estocolmo, onde que, estudo e dou aula de hebraico moderno também, além de dar aulas de hebraico bíblico com o eTeacher. E o assunto do seminário hoje é uma atitude que eu queria apresentar para vocês dos estudos bíblicos do jeito que estão aprendidos nas faculdades, pelo menos na minha faculdade e na maioria das faculdades do mundo, interpretar a Bíblia, tentar aprender dos textos bíblicos além da sua mensagem religiosa, também sobre a realidade física, política e ideológica, qual ideologias existiam, qual ideologia era mais forte do que a outra. É história, estudar a história desse jeito. Da Bíblia, que é uma coisa muito difícil, porque a Bíblia não é um livro de história, não é igual os livros de Herodótoto, de Josefo Flávio, ou de histórico de um escritor que quando que sentou para escrever o seu livro, estava querendo trazer para a pessoa que leia a história da sua geração, como que as coisas estão. Na sua época, a Bíblia não é um livro desse tipo, é um livro religioso, é um livro que tem uma mensagem ideológica, uma mensagem teológica, não é um livro de história. Então, é difícil aprender a história, a política e essas coisas de um livro que isso não é o maior objetivo desse livro. Mas, de vez em quando, se a gente lê devagar e com muita atenção, dá para aprender algumas coisas, algumas detalhes históricas sobre a época em que os livros foram escritos. Então, para demonstrar essa atitude para os textos que eu acabei de explicar agora, eu escolhi alguns exemplos que eu pessoalmente conheço melhor do que as outras, porque eu tive uma chance de escrever ou estudar em curso, por qualquer razão. Eu escolhi três, na verdade três, os dois últimos são quase iguais. Tópicos que dá para falar do texto bíblico, que ele dá alguma informação para a gente, para saber algumas detalhes históricas. Então, a primeira história que a gente vai discutir é a história de Abimeleque e Jotão. A gente vai ler a história juntos e a gente vai ver o que dá para aprender dessa história. Depois a gente vai falar da história sobre o Saul e o jeito que o Saul chega a ser o rei, ou mais exatamente do jeito que ele perde o seu reinado. Isso é ligado também com Samuel e Saul e também com Saul e Davi. Então vamos começar primeiro com o Abimeleque e o Jotão. Vamos começar com os textos. E depois eu vou dizer o que eu tenho para dizer sobre essa história. Então vamos começar a ler o hebraico. Alguém pode ler, por favor, o hebraico? Um dos alunos ativos que já consegue ler? E deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Então essa é a história do nascimento de Abimeleque, que é chamado Abimeleque, o filho de Jerubaal, e tem algumas pessoas que pensam que Jerubaal é uma outra pessoa e que é só associação com Gideon
literal, que ele não é chamado filho de Gideão, ele é chamado filho de Jerubal. E temos só uma história da mudança do nome de Gideão a Jerubal no início, não, no fim do capítulo 6 do livro. Então tem esse debate, essa dúvida, quem é exatamente essa pessoa Abimeleque. Quando que a gente vai continuar a ler, eu vou dizer a minha opinião sobre essa dúvida. Então vamos continuar lendo a história. Eu vou perguntar de novo, alguém pode ler, por favor, o hebraico? Sim, Diogo, por favor. Diogo, não estou te ouvindo. Eu vi aqui o Joaquim. Joaquim, você pode ler também, por favor? Sei que eu posso te ouvir. ויבואו בית אבי אפרתה ויהרוג את אחי בן ירובעל 70 איש על אבן אחת ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. Muito bem, Joaquim. Muito bem. Pode ler também o português, por favor? E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. O português está melhor que o hebraico, né? Quando que você lê, sim. Quando que eu ia ler, então seria ao contrário. É assim que eu sei quão difícil que é para brasileiros para ler em hebraico. Muito bem, obrigado, Joaquim. Então, aqui nós temos a continuação da história, contando a história de Abimeleque como um usurpador, como uma pessoa que não precisava ser o rei, como filho de uma mulher que era menor na sua hierarquia, que o Gideão teve muitas mulheres, e o Abimeleque era a filho da serva. Ele matou, usou violência contra os seus irmãos, e matou todos, pegou o reinado, e só o Jotão sobreviveu. Vamos continuar a ler a continuação da história. Alguém pode ler? Alguém que não leu ainda? Será Diogo? Diogo, você está me ouvindo? Olá, boa tarde. Dá para você ler o hebraico, Diogo? Eu não sei. Pode ser o tá bom. português. Então, o que alguém lê em hebraico? Cristina, por favor. ויאספו קהל בעלי שכם וקהל בית מילו וילקחו וימלכו את אבימלק למלך עם אלון מותבע אשר בשכם. Certo? As últimas palavras eu não entendi, mas estava certo. Lê também o português. Asher Bishekten. Não? Eu acho que você está lendo direto da Bíblia. Eu cortei o verso até o fim, antes do fim. Mas tudo bem. Estou lendo direto da Bíblia. Tudo bem. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Miló, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Isso, muito bem. Então, juntaram na cidade de Shechem, o Abimeleque matou todos os seus irmãos e foi curado pelos cidadãos da cidade de Shechem. E até agora o texto está contando a sua história como uma história que é negativa, como uma coisa que não precisava de acontecer. Uma história de um usurpador.
Continuando essa linha de usurpador, temos aqui, eu trouxe também só o final da fábula de Jotão, que é um dos textos bíblicos favoritos meus, é um texto muito até anarquístico, né, em seu jeito, é um texto muito antimonarquística, muito incomum na sua época. Hoje em dia é lógico, 100 anos atrás, ter uma oposição para a monarquia era uma coisa comum. Na época bíblica, pensar de ter um Estado sem monarquia era uma coisa muito rebeliosa, e na fábula de Jotão tem uma história muito bonita com essa mensagem. Quem pode ler esse verso aqui? Alguém que não leu ainda, por favor? Sim, Magna. Boa tarde. Moré, eu posso ler então? Pode, sim, por favor. Vayomer Hatad El Haetzim Ima Beemet Atema Mosherim Oti Lemelech Aleichem Bo'u Hasu Betzili Veima Ayim Tetse Esh Min Ha'atad Ha'ohob Moré. Aqui é sílaba aberta. Tá, Ha'atad, tem um monte de camadas aí, então eu fiquei meio... Lembrei do Rufal. Do camato pequeno, sim. Ha'atad Vetohal et Achze Halbanon. Levanon. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Juízes 9:15. Isso. Muito bem, Magna. Muito obrigado. E você obrigado. lembra, Magna, o início? Dá para você talvez contar o início desse que eu peguei só o último verso, que já é a linha final. Mas o que acontece nessa fábula, você lembra? Eu entrei atrasado, não sei se o senhor percebeu. Eu entrei meio atrasado, eu não lembro. Não falei nada. Estou por chance se alguém lembra, então eu vou dizer. Então, nós estivemos falando que o Abimeleque, nessa história, mata todos os seus irmãos, além de Jotão. Jotão consegue fugir da sua assassinação e conta uma fábula que o seu objetivo é fazer uma propaganda contra o Abimeleque, que matou toda a sua família, mas também tem uma mensagem muito forte contra o monarquismo. Então ele conta na história sobre alguma floresta que as árvores estão assim conversando um com o outro e decidindo que querem coroar algum rei para reinar sobre eles, sobre as outras árvores. Então eles chegam a videira, pedem da videira: talvez você quer ser o nosso rei? A videira fala: não posso ser o rei. Eu estou muito ocupada, eu estou criando frutas, estou fazendo alguma coisa necessária, estou produzindo vinho. Eu não posso ficar o rei, que eu tenho outras coisas que são mais importantes para fazer. A mesma coisa repete com o figo. Os árvores pedem do figo para reinar sobre eles. O figo responde de um jeito diferente, de um jeito parecido. Também eu estou muito ocupado em criar frutas e açúcar. Eu não tenho tempo para ser o rei. Eu estou muito ocupado em fazer coisas bem mais importantes. A mesma coisa repete também com o azeite. Azeite também responde: eu não posso ser o rei, eu estou fazendo uma coisa bem mais importante, eu estou criando azeitonas e azeite, eu não posso ser o rei. E no fim, depois eles não estão conseguindo encontrar ninguém, eles pedem do espinheiro, e o espinheiro ele concorda, ele pode ser o seu rei. Então assim dá para ver, e ele está dizendo também: eu vou estar o seu rei,
mas essa é a minha qualidade. Eu não posso produzir açúcar, eu não posso produzir vinho, não posso produzir azeite, eu estou bem para nada, praticamente. Eu não sou bom, eu não sou bem para nada. Mas ainda eu vou ser o rei. E essa é uma mensagem muito esperta, muito bonita contra o monarquismo, dizendo que um rei é uma pessoa que não produz nada, que não é bom para nada, que é só como se fosse um espinheiro, que nem pode fazer sombra, não pode fazer nada de bom. Presta atenção também ao mundo associativo dessa fábula, que foi escrita em época agricultural. O escritor dessa época ele conheceu o mundo agricultural, então ele usa essas metáforas de agricultura, como, por exemplo, uma pessoa produtiva, como se fosse um vinhedo ou árvore de azeitona, alguma coisa assim, e que uma pessoa que não é produtiva, que não pode fazer nada de bom, é como se fosse um espinheiro. Isso aqui é sobre a fábula de Jotão, uma fábula muito bonita. Então, até agora, eu mostrei os versos dessa história, que são a maioridade dessa história, mostrando o Abimeleque como a bad guy, como a pessoa, o protagonista malvado. Mas a minha novidade com um estudo que eu fiz com essa história, eu acho que tem nessa história um semente mais antigo que conta a história de Abimeleque como se fosse um dos heróis que as suas histórias estão contados no livro dos Juízes. E tem muitas histórias sobre heróis, sobre o Ehud, filho de Gerá, sobre o Sansão, sobre a Débora, sobre muitos heróis. Essas histórias sobre heróis foram juntados juntos e durante as gerações foram adicionados mais versões. Com essa versão básica foi adicionado mais uma história, mais uma ligação entre duas histórias, por exemplo, essa ligação entre Abimeleque e Gideão. Mas dentro desse livro teve um semente contando histórias de heróis. Eu acho que o Abimeleque era um desses heróis, contando uma história positiva. Eu trouxe agora os próximos versos que nós vamos ler, estão contando a história de Abimeleque como se fosse o protagonista justo. Pelo menos pela minha opinião, vamos ver se eu vou conseguir convencer vocês. Então, alguém pode ler, por favor, esse verso aqui? Talvez alguém que não leu ainda? Então vejo que não tem pessoas novas, então talvez alguém que já leu, pode ler de novo, por favor? Sim, Cristina, por favor. Obrigado. Vaiomer Gaal ben Ebed Miavimelech Mishpenti Navedenu Halou ben Yerubal Uzebu Tekido Uvedu Et Aneshei Hamor Abi Shekem Madá Navedenu Anafelu. Muito bem. Obrigado, Cristina. E agora a tradução também, por favor. E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque? E quem é Siquém? Para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubbaal? E não é Zebu o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém? Pois por que razão serviríamos nós a ele? Isso. Obrigado, Cristina. Então, nesse texto aqui, dá para ver que o Gaal está tentando fazer uma rebel contra o Abimeleque, e que o texto aqui está mostrando essa tentativa rebeliosa em jeito negativo. Dá para ver isso pela ironia que ele fala.
e também pelos nomes dos protagonistas. Gaal. O significado da palavra Gaal é uma coisa nojenta. É um nome muito negativo. Então, se um protagonista tem um nome muito negativo, então podemos saber tem uma significação no contexto da história. Ele também é Ben Eved, filho de Eved. Eved pode ser um nome, mas pode ser também servo. Quer dizer, é um nojento filho do servo. É uma pessoa de hierarquia muito baixa. É uma pessoa que o texto está mostrando em jeito muito negativo. Aliás, ele está dizendo eu não quero servir o Abimeleque, eu prefiro servir uma pessoa chamada Hamor, o pai de Shequem. Hamor em hebraico significa burro. O que eu estou tentando dizer é que esse texto aqui está contando sobre o Gaal em jeito que mostra o seu tentativo em jeito negativo, como se fosse o texto dizendo que essa tentativa rebeliosa de Gaal não era justo. O texto aqui está mostrando uma atitude mais positiva, pela minha opinião, para o Abimeleque. E vamos continuar lendo e vou mostrar o resto desse semente positivo sobre o Abimeleque. Alguém pode ler em hebraico, por favor? Sim, Magna, por favor. Vayetse Gaal ben Eved, Vayamoti Petar, Shar Chair, Vayare Gaal et Haam, Vayomer El Zebul, Hine Am Yored Merashe Checharim Vayomer Elav Zebul et Sel Checharim Ata Roe Ka'anashim. Gaal, filho de Ebed, saiu, e vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes, vês como se fossem homens. Muito bem, Magna. Ok. Então, aqui de novo, o texto está trazendo uma fábula irônica contra esse coitado, esse Gaal Ben Eved. O Gaal Ben Eved estava tentando fazer uma rebelião contra o Abimeleque. Teve um residente da sua cidade que contou sobre isso para o Abimeleque. Abimeleque está chegando com as suas pessoas das montanhas para atacar. E o Gaal está vendo essas pessoas e estava com medo. Quem são essas pessoas? E o Zvul, que era o espião, que avisou o Abimeleque sobre esse tentativo rebelioso, ele está rindo por causa dele. Falando para ele essa dica irônica, que essa coisa que você está vendo não é pessoas, é sombra. Não precisa ter medo, não. Então, quando que o texto bíblico está usando nomes negativos para contar sobre algum protagonista? E quando também essa protagonista está referida a dicas irônicas, dá para a gente entender que o texto está em favor, que o texto não está em favor desse protagonista. Que no caso aqui o texto está criticando o Gaal Ben Eved, e ao contrário disso, ele está levando o lado do Abimeleque. Vamos continuar com quanto mais temos sobre o Abimeleque. Eu acho que eu vou ler só isso e depois eu vou pular. Nelsa, você está me ouvindo?
Ok? Vamos ler esse texto aqui também. Alguém pode ler, por favor? Sim, Daniel, por favor. Boa tarde. ויאמר אליו שאול, איה אפוא פיך, אשר תאמר, מי אבימלך ינפדני. וירדפו אבימלך, וינס מפניו. Isso, muito bem. E o português também, Daniel, por favor? Yo hablo en español. Puedo intentarlo, pero estoy español. Estao le dice Seúl, ¿dónde está ahora a tu boca, con la cual dicías que Abimelech, para que os sirvamos, Abimelech o perseguiu por cuanto fugiu de diante dele. Muitas graças. Então, aqui nós estamos continuando. Então, aqui o Zvul, o espião de Abimeleque, está continuando a falar com ironia para o Zevul, aonde está a sua coragem? Que você estava falando assim tão alto, quem é o Abimeleque, a gente não quer servir ele, e agora você está ficando com medo. E a história termina com as dicas vai descer o Abimeleque. No caso aqui é o verbo perseguir com o objeto direto ligado já. Vai descer hu. É o paralelo com irdof oto. Mas ele o perseguiu e ele fugiu. Porquanto o Zebul fugiu da frente dele. Então, agora eu trouxe, na verdade, mais ou menos todos os textos positivos que eu consegui encontrar dentro da história de Abimeleque sobre Abimeleque. O resto da história, se vocês leiam a história toda a história de Juízes 9, vocês não vão, pela primeira vez que vocês vão ler, ter a impressão que o Abimeleque era um herói. Vocês vão, o texto do jeito que ele está editado agora está trazendo uma mensagem completamente diferente. O Abimeleque pecou, que ele era um usurpador muito violento, que só causou bagunça e que praticamente essa ideia de ter um rei é uma ideia muito, muito má. Essa é a mensagem do jeito que a história está escrita agora. Mas, se a gente lê a história completa, se a gente lê a história completa, então esses versos aqui que estão contando a história do sucesso de Abimeleque é uma história muito muito problemática. O que quer dizer essa história positiva? Qual é o lugar dela no contexto completo? Também essa história foi, no fim e no início, também foi colocada no contexto de bagunça, dizendo que o Abimeleque fez nada de bom, só matou pessoas e depois foi matado também por mulher, que é também um jeito do texto mostrar esse Abimeleque de um jeito negativo, mas esse semente da história eu acho que é o semente verdadeiro, contando uma história sobre Abimeleque, que era um rei que tem mais algumas histórias no resto da história que ele consegue queimar a torre que foi usada contra ele. Então tem essa parte também. São histórias que estão contando sobre Abimeleque como se fosse um herói. Mas como que essa história foi editada, então hoje no texto o texto aparece agora, essa é a minha opinião, mostra o Abimeleque em jeito negativo para passar uma mensagem contra monarquista. O que a gente pode aprender desse texto? A gente pode aprender que a primeira coisa mais importante para mim é que teve um grupo de pessoas em Israel tentando convencer o povo com essa ideia que monarquia é uma coisa que não é necessária. Quando teve essa atitude, tem duas possibilidades que se encontram na pesquisa. Uma opção é na noite antes de coroar o Saul, que teve essa oposição dizendo que não precisa de um rei não, é melhor ficar sem rei. Mais uma opção é quando que o reinado de Israel caiu e foi conquistado pela Império da Síria.
que naquela época os reis eram muito corruptos, teve muitos reis trocando um com um outro, e teve também, a gente lê no livro de Osias, também uma atitude que não é tão negativa contra o monarquismo como que a gente encontra aqui no livro de Juízes, mas como que mas ele ainda está falando de um jeito negativo contra o monarquismo. E o Osias teve as suas profecias na época um pouco antes do fim do reinado de Israel. Então essas são as duas opções que a gente pode perceber sobre essa ideologia que existia naquela época, em qual condições históricas teve uma pessoa essa ideia dizendo que não precisa de um rei. Que é uma coisa muito rebeliosa, mas pela Bíblia a gente sabe que essa atitude pelo menos existia. Quando exatamente temos essas duas opiniões, mas eu sinceramente não sei, eu não sei qual opinião é a melhor. Tá bom, então antes de mudar o nosso próximo assunto, vamos deixar vocês comentar. Sim, Jorge. Professor, mas eu penso que os fins nem sempre justificam os meios, né? Porque o reinado dele poderia ter tido uma rejeição por conta da imposição da espada. Não foi uma coisa legítima, entendeu? Ele foi e matou todos os herdeiros de Abimeleque, entendeu? Às vezes os fins não justificam os meios, né? Então ele usou de meios, digamos assim, sem legitimidade para poder assumir o reinado. Então muitas das vezes, quando você assume um reinado dessa maneira, você vai encontrar fortes oposições não só em Israel, mas em qualquer nação do mundo. Né? Você vai encontrar. Então eu acho que os fins não justificam os meios, né? E no caso lógico, aí, quando... do jeito que está agora, ele não justifica o Abimeleque, não. Concordo com você. Tipo assim, houve aquela maldição que ele jogou, né? E tipo assim, os nossos sábios, eles dizem que uma sociedade onde há divergência no seu meio, né, no seu seio, e contenda entre os seus irmãos, está destinada à morte, e leva consigo os pais dos filhos, né, quem são responsáveis e quem não são responsáveis. Então, na realidade, ele lançou uma maldição, por quê? Porque eles aceitaram, na época, o reinado de Abimeleque, né, e disse, olha, vocês agora vão ficar debaixo de um espinheiro. Então, depois o espinheiro vai vir e vai queimar todos vocês. Ou seja, então houve divergência entre eles e simplesmente fadou-se a destruição de ambos. Né? Tanto houve perdas de Abimeleque, né? Quanto também pela parte opositora, no caso. Entendeu? Então, se cumpriu simplesmente, digamos assim, no linguajar mesmo bíblico, a maldição que ele lançou para Abimeleque e aqueles que apoiaram Abimeleque. E eles, mesmo que apoiaram Abimeleque, depois entraram em divergência e se destruíram mutuamente, né? Sim, isso é tudo certo. Mas então, a minha pergunta para você, Joaquim, é como que você ia explicar os textos dentro da história de Abimeleque, que geralmente, você tem razão, o Abimeleque pecou, era uma figura muito violenta. Mas por que você acha que tem essa parte que demonstra o Abimeleque de um jeito positivo? Do jeito que eu mostrei aqui, que fala que quando que conta a história sobre a guerra contra Gaal e Abimeleque, aparece para mim que o texto está em favor de Abimeleque, não de Gaal. E por isso que eu tenho essa opinião que antes de modificar o texto, teve um texto básico que era mais parecido com as outras histórias do livro dos Juízes. As outras histórias do livro dos Juízes são histórias sobre heróis que com alguma inteligência militar ou com algum milagre, com algum jeito conseguiram ganhar em alguma guerra. Essa história sobre Abimeleque, eu acho que é uma dessas histórias que depois foi usada para passar essa mensagem contra o monarquista. Aí é mais povo contra povo, né? Irmãos contra irmãos. Tipo assim, foi mais irmão contra irmãos, né? Eles geralmente, quando se levantavam um herói desse, se levantavam para livrar Israel da mão dos opressores de outras nações. Entendeu? Por isso que eu acho que dentro do contexto, né, eu não vejo ele como um herói. Mas assim, eu respeito a opinião do professor. Eu só não vejo ele como um herói por Não, eu também não vejo como herói.
Eu acho que o texto completamente não pode pensar que é herói. Ele matou os seus irmãos, e era muito violento depois também. E tem essa fábula de Jotão. O texto não está tentando dizer que ele era um herói, não. Do jeito que fez está agora. E na realidade ele A usurpou, minha opinião, né? era que teve uma tradição mais antiga. Ele usurpou a sucessão monárquica da época, né? Porque o rei não era para ter sido dele. Era para ter sido, no mínimo, um dos filhos de Gideão, que foi o que livrou, né, um dos juízes que livrou Israel da mão de seus inimigos na época, né? Era só isso mesmo. Sim. Mas presta atenção aqui, Joaquim, que o Abimeleque também ele não era o juiz. É um ponto importante que você me lembrou. Ele era um rei. E dentro do contexto do livro dos juízes, é melhor ter um juiz do que um rei. O juiz tem o Deus através dele. Sempre tem um espírito de Deus ajudando. O rei Abimeleque aqui tem nada disso. Na realidade, no contexto histórico do povo de Israel, eu acho que a época dos juízes foi a pior época que Israel pode ter vivido, né? Acho que, eu acho que foi a pior época dos israelitas, foi na época dos juízes, né? Então, depende qual parte do livro você está lendo. Dentro da história do livro dos juízes, tem mesmo essa dica, como que seria em português, naquela época não teve o rei em Israel, cada pessoa ia fazer qualquer coisa que pensou que era certo. Então, dentro do livro dos juízes, tem também algumas dicas de escritores que teve uma opinião oposita. Mas nessa história aqui também, no seminário anterior, eu falei também do fim da história de Gideão. O texto está dizendo de jeito muito claro, e também no capítulo 8 de Samuel. Rei é uma coisa negativa. É melhor contar no Senhor, que vai mandar os juízes quando são necessários. Do outro lado, tem a sua opinião, dizendo que na época dos juízes teve muita bagunça, teve a história também, teve muitas histórias sobre, por exemplo, a estrutura de Miquias, sobre a batalhada de Gibeá, que a gente vai ler juntos depois. Então, essas duas opiniões estão dentro do texto. Eu trouxe muito sincretismo, né? Muito sincretismo, muita mistura, né? E teve o divisor de águas que foi Samuel. No capítulo 3 de Samuel, creio que foi um divisor de águas entre uma fase muito ruim de Israel e o início de uma fase muito próspera de Israel. Mas presta atenção, Joaquim, que o Samuel não era um rei também. Ele era dos juízes. Ele era juiz, Cohen Gadol e era juiz e Cohen Gadol também, né? Ele foi Cohen Gadol, juiz. Exatamente. Naquela época, as pessoas da religião teve muita força. Então, essa é uma opção. Se a gente pensa quem eram as pessoas que preferiam viver sem o rei, então um grupo como pessoas como Samuel é uma opção. Mas eu quero ouvir também... Era Cohen Gadol, juiz e profeta, né? Pessoas. Isso. Sim, Cristina. Obrigado, Joaquim, pela sua observação. Ok, bem. Porque para mim é muito claro essa mensagem contra a monarquista, porque, na verdade, Adonai nunca quis rei. Quem quis o rei foram alguns dos que estavam lá. Né? Queria eleger o rei a todo custo. O povo que pediu o rei. Mas Adonai não queria rei. Porque se você for pensar, isso é minha opinião, se você pensar como você sabe que uma pessoa age diante do seu coração, entrega para ela um poder e dizer que ela é rei. Aí você vai ver verdadeiramente o que vai no coração da pessoa. Por isso tem processo. Eu não te ouvi muito bem, Cristina. Você pode repetir em breve? Não te ouvi bem. Eu falo assim, que, na verdade, eu entendi bem a mensagem para mim, é contra monarquista mesmo. Porque, desde o início, Adonai não queria colocar rei. Alguns que pediram para ser rei. E eu vejo isso assim, quando você quer ver verdadeiramente uma pessoa como ela é só você entregar o poder. No caso aí, entregue o poder, aí vai ver o coração da pessoa verdadeiramente quem é. Agora eu entendi.
Eu concordo com você, Cristina, mas eu concordo também com o Joaquim, dizendo que tem dentro do livro dos juízes essas duas vezes que está escrito que naquela época não teve rei e teve uma grande bagunça. Isso você pode encontrar no último verso do capítulo 21 e no primeiro verso do capítulo 15. Está escrito, naquela época não tem um rei, cada pessoa ia fazer o que achava certo, alguma coisa assim. Então, tem as duas atitudes dentro do mesmo livro, mas geralmente eu concordo, eu falei isso também alguns seminários para trás, eu acho que os escritores da Bíblia teve uma opinião muito negativa sobre rei, preferindo o reino do Senhor, reino direto do Senhor, com a mediação dos juízes quando que é necessário, quando que tem um problema de segurança. Mas geralmente eu concordo com você, mas teve a atitude diferente também. Teve a atitude que veja o Davi e a sua descendência como a descendência escolhida. Então, dentro da Bíblia temos várias vozes. Eu estou agora trazendo a voz que eu acho mais interessante, que é a voz anarquística, que eu acho isso uma fenômeno muito, muito interessante. Obrigada. Obrigado você. Vi mais uma mão em cima. Sim, Surley. Boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, estou te vendo. Que bom. Então, eu acredito que, independente se tinha rei ou não, o povo de Israel, ele sempre teve altos e baixos, espiritualmente falando. Mesmo os descendentes de Davi, entre eles houve alguns que foram muito maus e foram idólatras e até mataram seus filhos para deuses. Então, e durante todo esse tempo, Deus providenciou profetas para orientar o povo dele. Mas pelo que a gente vê em Samuel, Deus realmente não aprovava a presença de um rei. Ele se sentiu rejeitado como rei do povo de Israel. Eu concordo, sim. Na verdade, é uma coisa engraçada que por causa dos profetas a gente pode saber que a época de Israel não foram 100% monoteístas. Teve muita influência canaanita e não era uma época de só coisas boas. Teve também épocas piores. E eu acho que esse texto aqui, o que a gente pode aprender é que teve esse debate, que nós estamos tendo agora, teve esse debate também naquela época. Teve um grupo de pessoas dizendo que não precisa de um rei, é melhor ficar com a ajuda direta de Deus, e quando se precisa, quando se tem um problema, o Deus vai salvar na forma de um juiz. E teve a opinião oposta, dizendo que precisa de ter um rei. E essas duas opiniões entraram de vários jeitos na Bíblia. Um jeito é o que temos aqui. Obrigado. Sim, desculpa. Ele fez uma coisa, ele destruiu os sinequitas. E quem sabe essa era a vontade de Deus. Então, o povo de Siquém, né, foi vencido por Abimeleque. Então, mesmo quando Deus pode usar uma pessoa, mesmo quando ela não está fazendo exatamente aquilo que ele gostaria que ela fizesse. Talvez seja isso. Eu concordo com você, e só para acrescentar a minha, que eu estou com a mesma opinião como você, temos a história da batalhada de Gibeá, uma história muito, muito violenta, muito, muito pornográfica, em que dá para ver que, lendo no texto, Deus também está participando e também navegando a história em jeito que é mais estranho para quem veja para quem vivia naquela época, não dava para entender o que estava acontecendo lá, que o Deus estava ativo nessa guerra internal entre o tribo de Benjamim e o resto dos filhos de Israel. O que eu vou mostrar aqui é que essa história da batalhada de Gibeá é muito associada com o Saul. Alguém sabe por quê? Qual é a ligação? Saul era da cidade de Gibeá.
literalmente um morro. Teve muitas cidades chamadas um morro, quando a cidade estava em cima de algum morro. Então, o que eu vou tentar mostrar agora é que essa história sobre Gibeá é muito ligada com Saul. Muito ligada com Saul, uma história, podemos dizer, uma polêmica contra o Saul. Mas antes da história da batalha de Gibeá, vamos ler muito em breve. Eu cortei esses versos para fazer de mais breve. A história de Saul e o jeito que ele está coroado. Alguém pode ler, por favor, o texto em hebraico aqui? Joaquim? Oi, Você está me ouvindo? agora tô. Parece que teve um problema na minha conexão. Desculpa. Pode ler, por favor, o texto em hebraico, Joaquim? Agora. Vai al Nahash ha-Amoni, vai ran al Yavesh Gilad, Batislach, Ruach Elohim al Shaul, que chamou et advarima Haele, vai kar zemed bakar, vai nat desculpe, vai nat renhu, não vai nat reu, vai shalach bechol gavul, Israel Bead Hamalachim Lemor. Muito bem. Lê também o português, por favor. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Leade. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras. E tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços. E os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Isso, muito bem, obrigado, Joaquim. A gente vai voltar nesse verso para marcar coisas importantes, mas vamos terminar de ver o que ele está dizendo. Continua você, Joaquim, por favor, até o fim. Asher eineinu, Yotze aharei, Shaul deahar, Shemuel ko Iease, Liv karo, Vayopol, Ahad Adonai al-Ha'am Vayetzeu. Vayetzeu, mais a última linha. Keish Ehad. Isso. Muito bem. E o português também, por favor, Joaquim? Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Isso. Obrigado, Joaquim. Então vamos prestar atenção a algumas detalhes que eu acho importantes nessa história, que é o início da história sobre o Saul ser coroado. Temos aqui o Deus está muito ativo, Pahad Adonai, Pahad Temor, Adonai, o Deus. Também na parte anterior do verso temos aqui essa expressão Vatitzlach Ruach Elohim al Shaul. Vatitzlach apoderou, Vatitzlach no passado, Ruach, Espírito, Ruach Elohim, Espírito de Deus. Essa expressão Vatitzlach Ruach Elohim al Shaul, al alguém, e se apoderou o Espírito de Deus em cima de alguém, em cima de Saul, em cima de Sansão, em cima de alguém.
é uma fórmula usada geralmente no livro dos juízes, é muito comum. Então podemos ver também que o Saul aqui está funcionando de um jeito muito parecido com como o jeito que um juiz ia funcionar. Mas o que é mais importante para mim agora é essas detalhes aqui, que ele usou, que ele teve, que ele cortou um boi e distribuiu, onde que está em português, e tomou uma junta de boi e cortou os em pedaços e enviou todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros. Então, ele teve alguma coisa ele fez essa operação do boi, distribuindo isso, enviando para cada tribo um pedaço entre os 12 pedaços que ele cortou, e a história estava associada com a cidade de Jabesh Gilad. De Jabesh Gilad. A gente vai encontrar essas duas detalhes também na história da Batalhada de Gibeá, que a gente vai começar a ler agora. Então vamos ler esse verso aqui. Nós deixamos por enquanto o Saul, a gente vai voltar a falar dele depois. Vamos ler essa história aqui. Alguém pode ler o hebraico aqui, por favor? Rafaela, você pode ler? Eu não estou te ouvindo. Rafaela, não. Sim, Daniel, por favor. Obrigado. עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד יד קטעי הר אפרים, משם אנוכי ואל בית לחם יהודה, בית אדוני אני הולך ואין איש מאסף אותי הביתה. Isso, muito bem. Lê também, Daniel, por favor, o português. Él le dice, viajamos de Belén de Judá hasta a un lado de las montañas de Efraín, de donde soy. Por cuanto fui a Belén de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Muito bem, Daniel. Obrigado. Graças. Então, aqui eu trouxe o fim da primeira cena. Temos esse casal que está fazendo a jornada de Belém, de Judá. Está escrito aqui Belém de Judá, só uma dica sobre essa expressão Belém de Judá, porque existia mais cidade chamada, pelo menos mais uma cidade chamada Belém no Galil. Então o texto aqui está dizendo não é aquela Belém, é a outra Belém, a Belém de Judá. Por isso que está escrito Belém de Judá. Então eles estavam passando de Belém de Judá até a cidade de residência no norte, no morro de Efraim, que fica onde que fica hoje mais ou menos a cidade de Ramala. E no caminho ele está chegando à escuridão, eles estão chegando até a cidade de Gibeá. Eles estão esperando na estrada, ninguém oferece hospedar a eles, além de um velho que era estrangeiro naquela cidade, que chama eles para ficar com eles. Depois eles estão contando para ele aqui o que estava acontecendo com eles, e depois disso que esse moço velho estão convidando eles para dormir na sua casa. E aqui nós temos a continuação da história, o que está acontecendo depois desse velho ter eles na sua casa. Alguém pode ler, por favor, o resto a continuação? Alguém pode ler esse texto em hebraico? Obrigado, Magda. Tudo bem. Vehine Aneshe Hair Aneshe Vene Belial Nasabu Et Habait Miteda Pequim Al Hadalet
Será que eu li errado? não. Vayomeru El Haish Baal Habait Hazakem Lemor Totse Et Haish Asher Ba El Beiterá Veneda Enu. Eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a cidade, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Forte. Isso. Muito bem. O que está acontecendo aqui, Magna, e qual história a história está resonando, está lembrado? Eu tô vendo aqui, tô vendo uma coisa assim, igual tá falando que o forte, né? Uma coisa forte. Eu tô vendo, como que eu vou dizer que seria o levita com a concubina dele? Sim, a levita concubina dele. Ele está chegando em uma casa. Ele está chegando em uma casa e tem pessoas exclamando de fora da casa: a gente quer conhecer essas pessoas. Conhecer no debate bíblico é uma ação sexual. Agora, essa história é uma parafrase para uma história mais famosa. Será, talvez, você consegue lembrar qual é a história? Ah, mas eu não estou lembrando, não. Eu sei, essa concubina aí, ela desse levita, ela era indefesa, né? Então, quando pede, tira o homem que entrou na casa para que o conheçamos, por quê? Não, Moré, eu estou meio por fora, assim, do tema em si. Né? Então, Talvez é porque eu não conheço a história. Não, realmente. Essa história não é muito famosa, não. Eu só pergunto para, talvez, tem uma pessoa que conhece. Mas essa história é uma parafrase da história de Sodoma. É porque eu vi aqui sobre a concubina, então eu pensei, alguma coisa está errada aí dentro. Por isso que quando eu terminei de ler em português, né, tira e fora o homem que entrou, né, tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Então, assim, é forte quando fala assim, tira para fora. Né? Quando você fala assim, né? É uma coisa, é uma ordem, né? Tá dando uma ordem aí, eu acho que dá a impressão que é o refiro, tá dando uma ordem, vai, tem que tirar, tem que sair, então, por isso que eu achei assim, bem forte, tira para fora, né? Temos então, aqui o verbo também no imperativo, você. Temos o verbo você e temos o verbo nedaeno. Que eu vejo que na tradução em português foi traduzido como conheçamos, mas para quem é conhecido como hebraico bíblico, a gente sabe que o verbo conhecer, em vários contextos, quer dizer uma ação sexual. E essa história é uma parafrase para... É a mesma coisa que acontece com o Lot na cidade de Sodoma. E também ele fica na casa de uma pessoa, de um residente da cidade. Também os outros residentes da cidade estão batendo na porta, clamando para ele sair, para fazer alguma coisa sexual com ele. Também naquela história não acontece nada, mas aqui nessa história tem o fim é um pouco diferente, que aqui está acontecendo uma ação ruim. Então vamos continuar a ler para ver o que estava acontecendo no fim. Então, Surley, dá para você ler esse verso aqui, por favor? Eu não sei ler ainda em hebraico. Tá, mas vejo que você está com a mão em cima, você quer falar alguma coisa? Sim, essa história conta a história de que aqueles homens queriam essa ação sexual com essa mulher, mas aí você vai continuar. Mas eu conheço a história. Legal. E realmente é uma história bastante, diria, bastante triste, né? Ver a que situação chega um povo que um dia tinha conhecido o Senhor e deixou seus caminhos. Exatamente. Na verdade, essa história está trazendo a atitude que o Joaquim estava falando. E aqui, o Joaquim, quando falou que a época dos juízes era a época mais ruim do povo de Israel, então essa história está
trazendo essa mensagem mesmo, dizendo que quando que não tem rei, quando que só tem juízes, tem essa bagunça, tem guerras internais, tem histórias sexuais muito ruins. Estão acontecendo todas essas coisas. Então, essa história está trazendo atitudes diferentes, dizendo que a época dos juízes era a época mais ruim na história do povo de Israel. Então, vamos continuar lendo essa história sobre essa concubina. Alguém pode ler, por favor? Um dos alunos que conseguem ler. Joaquim, dá para você ler esse verso aqui, por favor? Dá sim. Quem é Obrigado. hebraico? Vayahazek Haish Befilagshu Vayotze Aleichem Ahutz Vairu Vaiedu, Otar. de novo, Vaiedu, de conhecer. Vaedu Otar Vait Talelu Va Kol Halaila Ad Havoker vai Shali Rua Ka Alot Hashahar. Isso, muito bem. E o português também, por favor? Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. Isso. Obrigado, Joaquim. Então Professor, eu tirei... Sim. é só uma dúvida. Tem alguns exegetas que dizem que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o excesso de viveres e a abundância de ociosidade, conforme está escrito em Ezequiel, salvo engano, né? Porque eles não aceitavam pobres na sociedade, né? Até uma das filhas de Lot, ela, segundo, né, relato de alguns exegetas, ela sustentou um pobre com viveres, né? E descobriram depois que ela sustentava esse homem e tiraram as roupas dela, né? Embeberam ela em mel e as abelhas morreram picando ela, né? Porque eles não queriam ninguém de fora na cidade deles para tirar o sustento, o ouro e a abundância que eles tinham lá, né? Sim. Então dizem na que o literatura pecado rabínica maior... tem mais detalhes sobre o pecado, mas o motivo geral na história de Sodoma e Gomorra é o pecado sexual. Além talvez na teologia cristã tem também histórias sobre outros pecados, mas eu acho que quando que você lê a literatura rabínica sobre Sodoma e Gomorra, a parte com mais ênfase é o pecado sexual. Incluindo a história que você contou agora, sobre as abelhas e o mel. Também. Só isso mesmo. Tudo bem, obrigado. Então nós estamos lendo o fim dessa mulher que foi abusada e no fim foi morta, e também, se vocês leiam a história no lugar, tem describe muito pornográfica do jeito que ela está batendo na porta e está quase morrendo e depois morrendo. No texto aqui está descrevendo com muita enjeito, você até está sentindo que está lá, sentindo a dor daquela mulher. Então, depois dessa história, o homem daquela concubina, ele volta para a sua cidade com o corpo da sua mulher, e vamos ver o que ele está fazendo aqui. Então, eu peço de alguém para ler esse verso aqui também, por favor. Alguém pode ler o texto em hebraico aqui, por favor? Sim, Giovanni. Giovanni, está me ouvindo? Está ouvindo? Então, de quem eu posso pedir para ler? Vamos ver. Marijane, você quer tentar ler?
Em hebraico, não. Ah, tá Eu bom. não sei. Agora a parte de português, claro. Quer que eu leia? Lê a parte de português, sim, por favor. Isso. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Muito bem. Obrigado, Meligene. E agora alguém em hebraico? Sim, Daniel, por favor. Obrigado. ויקח המחלת ויחצק בפילגשו וינתחה לצמח לשניים עשר נתחים וישלחיה בכל גבול ישראל. Isso. Obrigado, Daniel. Então aqui nós temos o mesmo motivo que tivemos na história de Saul. O Saul está cortando uma vaca e enviando ela para o resto de Israel. E essa é uma ação positiva, uma ação heroísta, de heroísmo. E aqui nós temos o mesmo motivo. Uma pessoa passando na cidade de Givá, na cidade de Saul. Mas aqui ele não está cortando uma vaca, e essa ação de cortar não está contada como uma coisa de heroísmo. É uma coisa muito barbárica, muito cruel, muito fora do mundo cultural. É uma coisa bem estranha, e eu já vou falar depois, quando que a gente termina essa história, eu vou falar qual é a relação dessas duas histórias, na minha opinião, que eu acho que um escritor conheceu a história anterior com certeza. Temos aqui um debate que os dois textos estão discutindo. Nós vamos terminar, vamos falar de mais uma detalhe importante na história da Batalha de Gibeá. Quem pode ler esse texto aqui, por favor? Magna, dá para você ler esse texto, por favor? Cadê você? Sim. Obrigado. Vayashav Binyamin, Baet Hachi, Vaitenu Lahem Hanashim Asher Rio Mineshei Yavesh Gilad Veló Matsu Lahem Ken. Isso, muito bem, Magna. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Isso, muito bem. Então, só para contextualizar essa história, então teve uma batalhada de irmãos entre os filhos de Benjamim e os filhos de Israel. No fim, o tribo de Benjamim quase foi exterminado. E também os filhos de Israel teve um voto, como se chama isso? Um juramento para não deixar as suas filhas casar com os filhos de Benjamim, então não podiam assim, mudar a sua opinião e salvar o tribo que quase foi exterminado. Então eles estão lembrando que teve uma cidade só que não participou nesse juramento, que não participou naquela guerra. Essa cidade que, Javesh Gilad, de repente essa cidade aparece de novo. Que surpresa. E daquela cidade estão pegando as mulheres e assim a história se termina. E essa história também é uma história muito barbárica, as pessoas não estão fazendo, uma pessoa não sabe o que a outra está fazendo, estão começando uma coisa e não terminando, e muitas pessoas estão morrendo, e muitas mulheres estão abusadas e pegadas, e é uma história muito negativa, muito cruel. Contando sobre o que está acontecendo, e temos aqui duas ideias. Temos a ideia dizendo que quando que não tem rei,
Tem uma bagunça, tem um caos, que no fim dessa história eu não trouxe isso para aqui, está escrito, naquela época não teve um rei em Israel e cada pessoa ia fazer o que achava certo. Mas o que é mais importante para mim é a conexão, a alúvia que essa história está fazendo com a história da subida de Saul. Quando que o Saul chega a pegar o reinado, ele ajuda uma cidade chamada Yabesh-Gilad e ele faz essa operação dividindo um pedaço de corpo para 12 partes e enviando para o resto dos tribos de Israel. Eu acho que essas duas batalhas, e também, lógico, tudo que nós estivemos falando agora está acontecendo na cidade de Gibeá. E o que eu acho disso? Eu acho disso que teve, para iniciar, eu acho que a primeira história que foi escrita foi a história sobre o Saul. Eu acho que a história do livro dos Juízes é uma história mais atrasada. Eu acho que por causa do hebraico, que é um hebraico mais parecido com o hebraico rabínico. É uma combinação de hebraico bíblico com hebraico rabínico e tem também uma palavra casamento que está escrito não aparece no texto que eu trouxe para vocês, mas a palavra para casamento em hebraico bíblico é hatuná. E nessa história, e no hebraico rabínico a palavra é nisuin. E no hebraico moderno também. Nisuin. E na história da batalhada de Gibeá se usa a palavra nisuin. E também a história do jeito literário é uma história mais longa, então eu acho que eu não posso. Esses são os meus argumentos. Eu não tenho uma coisa melhor para te convencer. Mas eu acho que essa história é uma história mais atrasada, dessa do segundo templo. E eu acho que essa história no livro dos Juízes é uma parafrase para a história de Saul, contando como se fosse o que realmente aconteceu. Não, então, por essa história não teve uma vaca e a conexão com o Jabesh-Gilad não era salvar essa cidade, era o oposto. Era uma moça que foi cortada, uma moça que foi enviada para todos os tribos de Israel, e a história de Jabesh-Gilad era que as mulheres daquela cidade foram pegadas com força. E essa história é uma polêmica muito forte contra a cidade de Givá. Quer dizer, eu acho que quem escreveu essa história estava tentando descrever a cidade de Saul e os seus descendentes como um grupo de pessoas que não podem reinar, que não pode deixar essas pessoas reinar. Esse é o debate que está preservado dentro da Bíblia, na minha opinião, nessa história. Que temos a história de Saul, e o jeito que ele pega o reino. Eu acho que essa é a história anterior. E temos a história sobre a cidade de Saul. Uma cidade muito que pecou, uma cidade que se trata as pessoas de um jeito que não é moral. É quase como se fosse um Sodom, é pior do que o Sodom até. Em Sodom eles não mataram, os residentes de Sodom não mataram os visitores, e aqui os visitores estão mortos. Eu acho que essa história é uma polêmica contra Saul. Quando essa história foi contada e o que estava acontecendo, por que estava contada, então existem algumas respostas que eu conheço, que de quando faz sentido que uma pessoa gostaria de escrever alguma história contra o Saul. Uma opinião muito parecida com a história anterior era antes do Saul chegar a ser o rei, talvez ou depois um pouco, talvez pela oposição do lado de Davi, talvez antes disso. Uma outra opinião que eu acho muito bonita é também, e que conforme também com o que eu falei, que eu acho que esse texto é mais atrasado, o texto da batalha de Gibeá, é na época do Segundo Templo. Dizendo que na época do Segundo Templo, os descendentes de Saul teve um tentativo de pegar o reinado com força.
Como que a gente sabe? Então, temos esse texto aqui, a gente não sabe com certeza, e outro texto que temos é o texto de Esther. No livro de Esther, dá para ver que o Mordecai, o judeu, é o descendente de Ben Gerá, o filho de Gerá, a mesma família de Saul, quer dizer, ele é descendente de Saul, e o Amã, o protagonista malvado da história de Esther, ele é descendente de Amalek, Aman ha-Agagi. Agag era um dos filhos de Amalek. E se a gente lê essa história lembrando desses detalhes, então poderemos dizer que o descendente de Saul recompensou o pecado de Saul. O pecado de Saul, que por causa desse pecado o Saul perdeu o reinado, era que ele não destruiu completamente o Amalek, o povo de Amalek, os Amalequitas. E o seu descendente, o Mordecai, o descendente de Saul, está recompensando esse pecado. E desse jeito o texto quer dizer que agora poderemos retornar, agora que o pecado foi recompensado, poderemos trazer as coisas para o seu jeito que era antes. Agora já o pecado foi perdoado. Então essa é uma opinião, mas isso a gente não pode saber com certeza. Eu posso te dizer a opinião minha, a opinião dos meus professores, mas a gente não pode saber quando esse texto foi escrito e em qual contexto histórico exatamente. O que eu acho que a gente pode dizer com certeza é que teve esse debate, e esse debate foi preservado na Bíblia. Teve a história sobre o Saul, que eu trouxe, que está escrita aqui, sobre o Saul como um herói, que ele corta a vaca, mas ele faz isso para salvar o povo. E tem uma história bem parecida, também fazendo alusão, uma referência à história de Saul, descrevendo a sua cidade como uma cidade que peca. Então teve esse debate sobre a legitimidade de Saul reinar, governar. Quando que esse debate aconteceu, quem eram os dois lados, isso eu trouxe as duas opiniões, mas eu não posso dizer que eu sei. Então, vamos deixar esse tópico aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação sobre esse assunto, antes da gente continuar com o nosso último assunto? Alô? Sim, Sorley. Tudo. Pode falar, Sorley, estou te ouvindo. O pecado de Saul seria perdoado porque Mordecai matou não, né? Porque ele venceu Naamã. Porque Mordecai, na verdade, não matou Naamã. Quem matou foi o rei, né? Que mandou matar. Sim, lógico, mas é por causa da ação política de Mordecai que ele salvou o povo e matou o Amã e a sua família. Uhum. E então, uma opinião na academia é dizer que desse jeito o texto está tentando reclamar que o pecado foi perdoado. Sim. É meio estranho, porque aí Saul já era morto, né? O Saul já era morto, sim, mas se você veja que o Mordecai era o descendente dele, que é um fato que é importante. Que se não era importante, não foi escrito. O Mordecai podia ser descrevido como o filho de qualquer pessoa. Mas o texto está dizendo especificamente, ele é o descendente de Saul. E por isso que existe essa opinião, dizendo que essa história é uma polêmica em favor de Saul. Entendi. E o livro de Esther foi escrito na época do Segundo Templo, isso a gente tem certeza. A história que nos lemos da Batalhada de Gibá, não temos certeza, mas eu falei porque eu acho, que também foi escrito na mesma época, do Segundo Templo. Por isso que podemos deduzir que talvez, e esses são os únicos documentos que nós temos, né? A gente sabe nada disso mais, além desses dois documentos. Talvez na época do Segundo Templo teve um grupo de pessoas tentando reclamar de novo o reinado de Saul, de ter um rei em Israel descendente de Saul. Talvez. Mas então essa história de Saul que cortou
a vaca e mandou para o povo de Israel foi escrita no mesmo tempo que foi escrito o livro de Esther? É isso? Eu acho que não. Eu acho que o livro de Saul cortando a vaca é uma história muito antiga, que já foi escrita. Eu acho que a Tá. história da Batalha de Gibeá foi escrita como resposta, dizendo em Givá ninguém cortou vaca, em Givá cortaram uma mulher. E ninguém Tá. ajudou os filhos de Jebet Gilad. Em Jebet Gilad eles pegaram as suas mulheres. É uma parafrase. Tá. Então essa história de Juízes, você está colocando que foi escrito no mesmo tempo de Esther. Exatamente, sim. E a história de Saul, mais antiga. Essa é a teoria, a teoria que eu estou trazendo para cá. Tá. Tá bom? Tá no tempo. Ok, alguém mais? Obrigada, viu? Obrigado você pela sua pergunta, Surley. Então, vamos continuar com o Saul e Davi. Essa é uma história mais famosa hoje na literatura moderna e em Hollywood também já pode criticar o Davi, que é o herói mais positivo, maior na literatura rabínica e no judaísmo em geral. Mas na época bíblica, se a gente lê só a Bíblia, tem a mediação da literatura rabínica, que é uma coisa que em judaísmo não faz muito. O judaísmo lê a Bíblia com as suas interpretações rabínicas, não lê a Bíblia em jeito simples. Mas se a gente lê o texto em jeito simples, vamos ver o que a gente vai encontrar. Então vamos começar desse texto aqui. Alguém pode ler, por favor, esse texto aqui? Do Lamento de Davi. Eu pulei até o fim, que não vai dar o tempo para a gente ler a história toda. Vamos ler só o que o Davi está dizendo quando que os dois, o Saul e o Jonatã, morrem. ואתה אהבתך לי מאהבת נשים. Alguém pode ler o português, por favor? Para mim não me fazer vergonha. Deixa ele falar. Pode ler, Mary Jane, por favor, o português? Sim. Saul e Jonathan são amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos seus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão único. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Isso, obrigado, Mary Jane. Então aqui, além de uma canção linda, eu não estou falando sem ironia. Além dessa canção linda esse lamento lindo que é muito famoso também no hebraico moderno, essa expressão "Eis naflu giborim", como caíram os poderosos, se fala cada dia de memória dos soldados também. Esse lamento é muito básico na memória coletiva do judaísmo. Mas, além desse texto lindo que temos aqui, temos o Davi aqui está dizendo uma coisa muito, muito importante. Ele está dizendo, eu estou triste, Davi está dizendo, eu estou triste que esses dois morreram, não estou feliz. Além de mim ficar o rei agora, e não tem mais que o rei anterior, o rei legal foi morto, mas eu estou triste por isso. E a segunda coisa mais importante que ele está dizendo é que eles morreram betor hamilchama,
dentro da batalhada. Onde está em português? Como caímos no meio da peleja. No meio da batalhada. Se morreram no meio da batalhada, então não foi eu quem o matou. Eles morreram dentro da batalhada, não foi eu quem matou eles, e eu nem estou feliz por isso. Então, por isso, podemos deduzir que quando esse texto foi escrito, então existiam pessoas acusando o Davi. Você matou o Saul e Jonathan, e você está feliz agora por isso, que você é o rei. Então, o texto aqui é como se fosse uma resposta para essas pessoas. Eu não estou feliz e, na verdade, não foi eu quem matou ele, foi em uma guerra. Isso aqui é a mesma coisa. Então, eu vejo que o resto teve um erro na apresentação. Eu trouxe mais um texto, mas não está aqui, então vou deixar o seminário do jeito que está aqui. Então, só para falar algumas palavras de encerrar o seminário, a Bíblia tem muitas mensagens. A Bíblia não é o livro de história, mas ainda foi escrito em algum tempo. Em algum tempo na história teve algumas pessoas escrevendo esses livros para passar a sua mensagem religiosa, mas também teve as suas ideologias, teve a sua função na sociedade. Eram escritores do templo, eram escritores do rei, eram profetas que acreditaram com muita fé que tem que passar para a humanidade a palavra de Deus. E naquela época teve as suas influências. Lembrando disso, quando que a gente lê a Bíblia, poderemos entender mais ou menos com muito cuidado qual eram as ideias, qual eram os debates que as pessoas estavam conversando e discutindo na época bíblica. Mais uma coisa importante que tem que ver aqui é que os escritores conheceram um outro. O escritor da história da batalhada de Gibeá, ele conheceu a história de Sedom. Eu acho também que ele conheceu a história de Saul. O escritor, por exemplo, da história de Abimeleque, ele teve a sua ideologia. Ele conheceu uma história sobre um juiz chamado Abimeleque e ele adicionou o que ele acha para passar essa mensagem contra a monarquista, e desse jeito que podemos saber que teve esse debate, se tem que ter uma monarquia ou não. A gente não sabe exatamente quando que essas histórias foram escritas, podemos adivinhar, alguns adivinhos seriam melhor do que os outros, mas no fim das coisas eu não posso dizer que eu sei qual é uma opinião mais lógica, mas podemos saber que esse debate existia. Se tem que ter uma monarquia ou se não tem, se o Davi é o rei legal ou não é, e muitas outras coisas que pela falta de tempo não chegamos a falar. Então, antes de despedir, eu quero dizer para vocês, Todá Rabá, muito obrigado. Tem aqui o meu e-mail, se alguém quer continuar essa discute pelo e-mail, então pode me escrever um e-mail. E vejo que tem algumas perguntas. Sim, Marijane, você quer perguntar alguma coisa? Não, muito obrigada. Tá bom. Giovanni, você quer dizer alguma coisa? Não dá para te ouvir, Giovanni. Alguém mais? Parece que não. Então, desejo vocês um Shavua Tov e até o próximo seminário. Quando é o próximo seminário? Obrigado. Shalom. Tchau. Shalom.